A participação para a igreja, amém? Amém. Alguém enrolado aqui, né? Amém. Já desenrolei. Pronto. Irmãos, antes de começarmos a ler a palavra do Senhor, gostaria que você olhasse para o seu irmão e dissesse assim: por quê? Por quê? Essa é a palavra que mais sai da boca do crente. Por quê? Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por quê? Por que eu estou passando no vale? Por que eu estou passando no deserto? Por que eu estou passando? Por quê? Eu não sei. Eu não sei. Mas Deus sabe. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia primeiro em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18. Irmãos, quando eu estava preparando essa palavra, Deus tinha dado outra palavra. E ontem pela manhã eu acordei e Deus falou assim para mim: você não vai pregar sobre isso, eu quero que você fale sobre outra coisa. E Deus falou assim no meu ouvido: para estarmos em lugares altos, primeiro temos que descer. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Para estarmos em lugares altos, primeiro temos que descer. Amém? Jeremias 18. Aleluia. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se ele estragou nas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, segundo que lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Quer dizer aqui, primeiro teve que descer a casa do oleiro. Às vezes nós nos achamos assim: não, fogo, glória, é só duro, é só fogo. E muitas das vezes esse fogo, esse calor aí, quando chega ali na porta da igreja, acaba, esfria. Nós falamos aqui durante o mês passado sobre avivamento. Estávamos falando que avivamento não é pula-pula. Avivamento é mudança de atitude. É o que você tira proveito daquilo que Deus tem para você. E mais alguém teve que descer. Daniel 6,16. Aleluia. Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livres. Imagino eu que uma cova não seja no alto. Uma cova é no baixo. Então, Daniel teve que descer a cova dos leões para que o poder de Deus se manifestasse na vida de Daniel. Amém? Tão maravilhado ficou o rei quando chegou pela manhã, qual surpresa? Daniel estava lá. Tem uma música que eu gosto muito, que irmãos cantam, a gente canta aqui, né? Que Daniel desceu a cova e Deus mandou que Daniel, está com sono, Daniel, deita aí, tem que falecer, deita em cima do leão. Irmãos, Deus é tremendo. Às vezes nós passamos pela prova e não entendemos o porquê. E ficamos: Senhor, por que, Senhor? Por quê? Dá glória, irmão. Dá glória. Senhor, glória a Deus, eu estou passando uma prova, mas eu estou em pé. Eu não quero cair. E você vai passar, irmãos. Porque prova foi feita para a gente preencher, assinar o nome e entregar. Passar. Aleluia. Glória a Deus. Vai, não foi
estacionar. Foi feito para você passar. Deserto não é lugar de moradia, porque senão você vai morrer de sede. Então você vai passar. O crente não foi feito para ficar estacionado. Ele foi feito para passar. Então, se você quer estar em lugares altos, você primeiro precisa descer. E vou mais além um pouquinho. Aliás, vou retornar aqui um pouquinho. Eu vou a Gênesis, capítulo 40. Gênesis 40, 14 e 23. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faças sair desta casa. De quem é essa passagem? De quem? José. Irmãos, eu tenho aprendido muito com José. José tem sido para mim uma referência muito grande na minha vida espiritual. Que eu nunca vi tamanha fé. A gente fala que o Jó, né? Mas para mim, José consegue superar Jó. Na minha visão, José consegue superar Jó. O menino sonhador, o menino cheio de sonhos. Imagino meus filhos, adolescentes, jovenzinhos, ainda cheios de sonhos. E José tinha sonhos de Deus. José chegava para o seu pai, para os seus irmãos e contava seus sonhos, e os seus irmãos ficavam revoltados. Primeiro que já existia um ciúme, porque José era especial. Deus amava José e Jacó amava José mais do que ele amava os seus outros filhos. Jacó teve 12 filhos, mas José era especial. Nós amamos nossos filhos de forma igual, mas tem aquele que chama a atenção. E José chamava a atenção do seu pai. Bom, vamos mais atrás um pouquinho. Primeiro que José era filho de Jacó, mas era o primeiro filho de Raquel. Raquel era a mulher que Jacó amava. Jacó, quando foi até aquela terra buscar uma esposa, ele foi buscar quem? Quando chegou lá, ele olhou e viu quem pela primeira vez. Amor à primeira vista, eu vi na Bíblia aqui. Olhou Jacó, Raquel e apaixonou-se por ela. E a amou. Chegou a Labão e pediu a mão de Raquel em casamento. Vai levar a mão da minha filha, mas não vai ser de graça não. Trabalharás para mim 7 anos. E aí, Jacó trabalhou. E você quer amor, hein, gente? Eu não sei se falasse para uma área assim, Mário, para você casar com a Márcia, você vai ter que me servir 7 anos. Já pensou mais? Servir 7 anos da Dona Lúcia? Que dificuldade, hein? É muito amor, gente. É muito amor. 7 anos. E para qual surpresa de Jacó? Durante a noite, no escurinho da tenda, quem vai? Lia. Labão enganou Jacó. Deu Lia no lugar de Raquel. Quando ele acordou, que olhou Lia do seu lado, o que aconteceu? Fui enganado? Tentou devolver o produto. Mas, vocês sabem, produto já usado não tem mais como devolver. É assim, não é? Não tem como devolver. Um dia eu vou fazer a troca. E aí ele foi até Labão. Labão, você me enganou, me deu Lia no lugar de Raquel. Não tem problema não, você trabalha mais 7 anos para mim, que eu te dou Raquel. Olha o problema, gente. Mais 7 anos. E o camarada nem pestaneja. Eu trabalho mais 7 anos. Isso aqui é amor. 14 anos lutando por uma mulher. E aí vem o problema. Raquel era estéril. E Lia dava filhos a Jacó. Irmãos, a palavra de Deus diz o quê? Crescer e multiplicar. Isso era lá atrás, onde o mundo ainda não era tão povoado. Eu não estou mandando vocês saírem por aí multiplicando, não. Hoje tem que ter sabedoria. Mas naquela época, Lia se vangloriava porque ela era mãe e Raquel era estéril.
Só que Deus concedeu a Raquel um filho, José. E tão grande era o amor de Jacó por Raquel, que automaticamente José tornou-se o xodozinho de Jacó. Aquele menininho lindo. E os outros todos com ciúme. E papai agora só olha para José. E papai agora só quer saber de José. Raquel teve mais um filho, Benjamim. Mas o xodozinho era José. E aí, passado o tempo, e aí Jacó foi criar lá os galos dele, lá que ele produziu, que Deus abençoou ele, foi para as terras dele, e chegou lá nas terras dele, o que aconteceu? Os irmãos lançaram José numa cova, numa cisterna, melhor dizendo. E cisterna, gente, não é essa cisterna que a gente hoje utiliza para juntar água, não. A cisterna que José ficou tinha lacraia, tinha sanguessuga, lama, cheiro ruim, bicho morto, tudo ali dentro. E o José, irmãos, para com essa brincadeira. Olha que menino inocente. Irmãos, me tirem daqui. E nada dos irmãos tiraram ele dali. Até que ele ouviu uns barulhinhos de moeda. E os irmãos resolveram tirar ele dali. Tiraram. E ele achou, que brincadeira é essa que vocês fizeram comigo? A brincadeira mal havia começado. José estava sendo vendido. E José, o que vocês estão fazendo comigo? O que é isso? E José foi embora como escravo. Chegando lá, ele foi preso. Ele foi servir lá no palácio. E lá no palácio ele foi servir a Potifar. E a mulher de Potifar, segundo a Bíblia, era linda. E José também era lindo. Imagina que José era igual Bruno e Felipe. Lindo. É um estudo de Bruno e Felipe, assim, mais ou menos. De tão lindo que ele era. Eu não consigo nem imaginar. Menos. Não, Bruno e Felipe são mais bonitos que José. É, claro, lógico. Então, o que aconteceu ali? A mulher de Potifar, uma mulherzinha abençoada, resolveu fazer o quê? Dar em cima de José. Só que o que ela não sabia, o que ela não esperava, que José era um homem temente ao Senhor. Glória a Deus. E por mais que ela tentasse José ali não caía em tentação. E pedia, Senhor, livra-me do mal. Ele via aquela mulher como mal. Até que certo dia, ela se insinuou, foi até ele, e ele correu, sua capa ficou em suas mãos. E o que ela fez? Guardou a capa e queixou o seu marido. Tá vendo aquele homem que tu botou lá? Ele tentou me agarrar à força. Tentou abusar de mim. E aí José foi preso. Desceu a prisão. Porque a prisão era um buraco. Não tinha essas coisas de café da manhã, almoço, janta, que o governo banca para os presos de hoje, não. Era uma coisa mais esquisita, né? E ali José ficou, até que um dia ele interpretou o sonho de alguém, e ele pediu para esse alguém, ele falou que esse alguém sairia dali, falou assim, fala de Faraó, de mim para Faraó, fala dele de mim, intercede lá. Mas José calado na prisão, José quieto, no silêncio. E claro, o abençoado saiu da prisão, nem lembrou de José. Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Nós somos abençoados e nem lembramos de agradecer. Nem lembramos de voltar e agradecer. Isso aconteceu com José também. Passado mais um tempo, José interpretou outro sonho, e aí disse que o cara ia morrer e o cara morreu. E aí, passado um tempo, o rei lá, o faraó, queria que alguém interpretasse os sonhos estranhos que ele estava tendo. E aí sim alguém lembrou de José, 2 anos depois. Imagina, irmãos, você ser preso por 2 anos sem ter feito nada. Inocente. Preso porque você foi fiel a Deus. Preso porque você temeu ao Senhor. José podia murmurar, José podia reclamar, podia abrir mão de Deus, mas José permaneceu em silêncio
não falou contra Deus. Ele continuou sendo fiel. Irmãos, essa fé é tremenda. Você passar pelo vale, você vê a morte, você vê pessoas, você vê coisas acontecer, você ser jogado numa cova do leão para ser devorado, você ser jogado na prisão, na cisterna, e não reclamar, você ser amassado como barro e não reclamar. É difícil, irmãos. É complicado. Eu vou contar uma história aqui que aconteceu sexta-feira. Posso, Bruno? O Bruno teve seu carro roubado na porta da faculdade. E ele ligou pra gente, chorando: mãe, roubaram meu carro. Eu falei pra ele: filho, calma. Deus vai devolver o seu carro. O seu carro vai ser encontrado. E ele: mas mãe, filho, confia tão somente no Senhor. E se Ele não te devolver, Ele vai te dar um jeta no lugar. Só que o Bruno, por enquanto, vai ficar sem jeta, tá? Porque o Senhor devolveu o carro dele. O jeta vai ficar para depois. Irmãos, sexta-feira, hoje é domingo, deu tempo suficiente para esse carro ser depenado, ser passado adiante, ser jogado no balão, ser queimado, seja lá o que for, não sei. Mas o meu primo, meu sobrinho hoje, passando lá para o culto do Cânio, que ele não vai lá fazer, nunca vai, foi no mercado, porque não no Guanabara, olha a verdade. Ele foi no Guanabara, não tinha o que ele queria. E aí ele foi lá no mercado da Lucânia comprar o que ele precisava. Quando ele passou, ele olhou, o carro do dono. Ligou para casa: tia, o carro do dono está aqui na bandeira do médico. O quê? Está aqui estacionado em frente à centrifugal. Falei: meu filho, calma, estou mandando o Felipe para ir. Bruno não está aqui. Felipe pegou a chave do carro e se mandou. E agora o que fazemos? Carro, Cracolândia. Sabe o que podia estar acontecendo ali? O carro estava estacionado, não estava abandonado, trancado, de porta-vidro fechado, todo fechadinho. Aí o Rafael, meu sobrinho, pegou o carro e levou, tirou dali porque eles estavam com medo. Levaram até o bairro Faria. Entraram em contato com a polícia, avisaram. E aí, conclusão: o carro estava em casa no quintal. Gente, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Porque em nenhum momento houve tristeza no meu coração. E eu falava para o Bruno: Bruno, você decidiu abraçar o Senhor. Você falou para mim que queria levar o Senhor a sério. Você disse para mim que ia tomar uma posição no Senhor. O inimigo se levantou com posição contra a sua vida. Mas olha, meu filho, eu só tenho uma coisa para dizer para você: é muito burro. Porque ele não sabe que quem toca no servo do Senhor cai. O inimigo se levantou na sua vida para trabalhar sua caminhada, para te entristecer. E eu te digo, ele só teve trabalho de te levantar, cair. E toda vez que ele se levanta contra o servo do Senhor, é para quê? Para cair. Ele só tem dois trabalhos: um de se levantar e o outro de cair. Eu imagino, gente, eu não sei, mas eu faço uma ideia que ele esteja cheio de hematoma. Porque o que ele já caiu não é normal. Desde que ele caiu, ele vive caindo. Quem tem Jesus no coração, o diabo não pode. E se você está passando pela prova, pelo deserto, se você está lá, caiu, se você desceu a cova, oh, aleluia, é porque Deus tem algo lá na frente para você. Não murmura, não reclama. Deus tem algo tremendo na sua vida. Irmãos, eu tenho aprendido muito com Deus. Deus tem feito coisas na minha vida que tem horas que nem eu não acredito. Tem horas que eu falo: Senhor, eu não mereço. Isso é para mim. E Deus me dá. Não porque eu mereço, mas pela misericórdia do Senhor, que é imensa e conhece o meu coração. Irmãos, uma coisa importante: a gente nunca pode esquecer de onde a gente saiu. Deus pode te dar
coisas tremendas e maravilhosas. Olha, o pastor Gilvan está aqui hoje sentado nessa igreja aqui, que já está apertada, para a glória e honra do Senhor Jesus. Nós estamos vendo outro lugar, né, pastor? Mas já está pequeno também, tá, pastor? Aquele lugar já é pequeno. Mas o Senhor não vai deixar que o pastor Gilvan esqueça que nós viemos lá da casa da Luciene, da varanda dela. Para que ele nunca fique soberbo e ache que ele está lá naquele lugar, lá naquele salão que nós vamos ver, por méritos dele, por méritos da igreja. Não é nosso mérito, é porque o Senhor quer. E ele tem obras grandes e tremendas neste lugar, na minha vida e na sua vida também. Olha, Deus é tremendo, gente. Ele é demais. Aleluia, glória a Deus. Às vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, nem tememos. E às vezes, irmãos, tudo que a gente quer ouvir é a palavra de Deus, é a voz de Deus. E Deus, ó, silêncio. Senhor, fala comigo. Se eu não vou na tua casa hoje, porque eu sei que aquele obreiro não vai falar comigo. E Deus não fala. Senhor, eu já te estudei a Bíblia de ponta a ponta e o Senhor não falou comigo. E Deus não fala. Senhor, que deserto é esse? Por que, Senhor, o Senhor não fala comigo? Senhor, o Senhor está conversando comigo, o que eu fiz de errado? Por que eu não ouço a tua voz? E Deus está trabalhando, irmãos. No silêncio, Deus está trabalhando na nossa vida. E às vezes é no silêncio que a gente vai aprender. Porque não é por muito falar que a gente aprende, não. A gente aprende no ouvir. E para ouvir é preciso silêncio. Eu lembro que quando a gente estava daquele lado ali, né, pastor, para ouvir o culto, só para Deus na causa. A gente pedia silêncio. Mas não era silêncio da igreja, não, era silêncio externo, para que a gente pudesse ficar ligado na palavra. E eu ficava com pena dos irmãos que ficavam lá na calçada, porque não tinha mais lugar na igreja. Eu falei, meu Deus, como é que esse povo está entendendo o que está acontecendo? Eu sentava no primeiro banco, eu não entendia às vezes que o pastor estava pregando. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, dá estratégia aí para o pastor, para a gente poder sair desse barulho aí, que a gente precisa de silêncio. Como você vai ouvir Deus falar se você não fizer silêncio? A gente quer falar. Eu, por exemplo, gosto de falar. E a coisa mais difícil, irmãos, é aprender a ouvir. Às vezes vem um irmão para você cheio de problema, quer te contar os problemas, quer Deus que você ouça. É verdade. Aí o irmão, irmão, eu estou passando pela prova. Eu também. Você não sabe a prova que eu estou passando. A minha prova é muito maior do que a sua. Irmão fica assim, ó. Ele sai mais atribulado do que ele começou a conversa. Porque a única prova dele já vai carregar a prova do outro para casa. Irmãos, é no silêncio que Deus opera. É no silêncio que Deus fala. E quando você não está mais aguentando, Deus se levanta e vai agir. Irmãos, é prova. Mas Deus não dá prova para a gente não ser reprovado, não. Toda prova que Deus dá para a gente é para a gente ser aprovado. Porque a palavra diz que Deus precisa de obreiros aprovados. E para ser aprovado precisa fazer a prova. Tem prova fácil? Até prova de consulta às vezes é difícil. A resposta está na cara da gente e a gente não vê. Não é verdade? Não tem prova fácil. Se você estudar muito, a prova pode estar fácil para você. Mas para alguém ela vai estar muito difícil. Não tem prova fácil. Prova não foi feita para provar, foi feita para reprovar, digo isso como professora. Nenhum professor elabora a prova para ajudar aluno, e sim para prejudicar. Experiência própria. Irmãos, muitas vezes não é possível entender os mistérios de Deus na nossa vida. Não é possível. A palavra já diz, mistério. Se é mistério, não é para entender. Verdade? Se é um mistério, não é para entender.
vez que Deus tem um mistério e a gente começa, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Às vezes a bênção está, ó, pertinho. E a gente começa tanto por quê que a gente acaba empurrando a bênção para lá distante. Irmãos, José esperou 2 anos em silêncio e foi colocado em lugares altos. Abaixo do faraó era José. O que José falava era lei. Imagina a irmã Maria chegar num lugar lá, pregando lá, e o que a irmã Maria falar é lei. Porque ela foi colocada em lugares altos. Pastor Gilmar chegar lá na convenção de pastores, não, eu não concordo com isso. Porque Deus diz assim. E os pastores têm que abaixar a cabeça do pastor Gilmar, porque ele foi colocado em lugares altos. Porque primeiro ele se deixou descer, ser amassado. Às vezes a gente se sente triturado, nem amassado. A prova é tanta que você se sente triturado. Mas da glória a Deus. Porque quando você chegar lá do outro lado, você vai sair além de inteiro, você vai sair com dupla honra. Porque a palavra de Deus te garante dupla honra. E se você está se sentindo roubado, eu quero te dizer que Deus tem 7 vezes mais para cada um de nós. 7 vezes mais, gente. Não é pouquinho, não. É muita coisa. Nós não temos que entender os mistérios de Deus. Nós temos que aceitar o mistério de Deus e glorificar o nome dele na prova. Aprenda a chamar a atenção de Deus. Como eu posso chamar a atenção de Deus? Como você pode chamar a atenção de Deus? Alguém sabe? Coração quebrantado, olhos de lágrimas, silêncio de confiança. Chame a atenção do Senhor e louve a Deus. Adore ao Senhor. Naqueles 4 dias que nós passamos aqui, irmãos, eu falei para a Mira, eu vou sair daqui desidratada. De tanto que eu choro nesse lugar. Deus falava assim tanto comigo, que às vezes eu olhava para ver se tinha mais gente na igreja. Que parecia que era só para mim. Falei, meu Deus, as pregações são todas diferentes, mas são todas para mim. Como Deus falou comigo aqui naquela semana de avivamento. Irmãos, Deus fala assim, mas você tem que fazer silêncio para ouvir. Se você começar a abrir a boca, reclamar. Mira, não estou mais aguentando. Gente, você está falando tanto que você não está nem ouvindo Deus falar, Deus está falando e você não está ouvindo. É no silêncio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus agir é o tempo dele. Não adianta a gente ficar ansioso. Né, Felipe? Eu quero. Você tem todo o direito de querer. Você tem que querer. Você tem que sonhar. Mas você tem que saber esperar. Tudo que você sonhar, se for de Deus, você vai ter. O Felipe será um grande empresário em nome de Jesus. Mas no tempo de Deus. O Bruno vai ser doutor em educação física. Mas no tempo de Deus. E as meninas lindas que estão ao lado deles, se casar com eles, vão ser as grandes sortudas. Porque eles são os melhores que eu já vi na minha vida. São filhos maravilhosos. São filhos que ajudam a gente a chorar quando a gente está chorando. E rir com a gente quando a gente está rindo. E se filhos são maravilhosos, como esposos também serão. Meu marido é um filho maravilhoso. E ele é um marido maravilhoso também. Todo homem que é bom filho é bom marido. Então eu vou dizer para vocês, são 2 filhos maravilhosos que Deus me deu. E eu quero dizer para a igreja, eu não sei qual é a tua peleja. Eu não sei se a tua peleja é na tua família, no teu emprego, eu não sei. Mas essa peleja
peleja. Vocês não terão que pelejar, porque essa peleja é do Senhor. E Ele manda dizer que essa peleja já é vitoriosa. Vocês já são mais do que vitoriosos nessa peleja. Irmãos, eu esperei uma bênção por 10 anos. Minha bênção chegou. E eu espero uma por 20. Não sei quanto tempo mais eu vou ter que esperar e ela vai chegar. Porque eu creio. E uma vez eu falei para o Senhor, chega, não vou mais orar por essa causa. Irmãos, eu estava sozinha em casa, o rádio ligado, nem lembro que rádio estava, e o pastor falou assim, você mulher, que desistiu de orar pelo teu marido, é você mesmo que está falando. Oh, Jesus. Irmãos, foi coisa de 5 minutos. Eu fui no banheiro e voltei. Falei, que isso, Deus? É você mesmo que está falando, mulher. Você acabou de dizer que não vai mais orar pelo teu marido. Deus manda te dizer que a hora é dele. A bênção é dele. É ele que está escrevendo a tua história. Gente, eu caí de joelhos e comecei a chorar. Parecia que eu estou tremendo, Deus. Obrigado, Senhor. Eu estou orando há 20 anos. E se preciso, vou orar 40, 50, 60. Quanto tempo mais o Senhor me der para orar, eu vou continuar orando. Não tenha pressa de receber a bênção. Tenha apenas certeza que você vai receber a bênção. Deus tem lugares altos para cada um de nós. Deus não tem aqui, irmãos, sobras. Deus não tem sobra para a gente, não. Deus tem banquete. Deus, aquele que é fiel a Deus, que tira a sua primícia e dá, esse tem banquete garantido. E não é só lá, não, é aqui, ó. É aqui. Não é só uma igreja com arrebatada, não, é aqui. Banquetes aqui. A primeira coisa, quando eu desliguei o telefone, que eu falei com o Senhor, falei, Senhor, o Bruno é fiel no dízimo e na oferta. Meu filho é fiel a ti, Senhor. Embora ele não esteja indo na tua casa, ele é fiel. Prova a ele o teu poder, Senhor. E mostra para ele que o Senhor é com ele. Irmãos, hoje meu filho está aqui para dar glórias ao Senhor. Mas só um carro. Só um carro. Não é nada. Um carro não é nada. Na frente de coisas tremendas que Deus tem para dar a nós. Eu sei, irmãos, que muita gente tem aí 20, 30 anos sonhando que quer um Fusca. Por isso que não tem. Porque quer Fusca. Deus não tem Fusca para crente. Né, pastor? Deus não tem Fusca para crente, não. Se você está sonhando com Fusca, pare de sonhar com Fusca. Peça o melhor para o Senhor. Eu passei 15 anos pedindo a Deus um Fusca. E toda vez que eu falava pro Bruno, olha que Fusca lindo. O Bruno tinha 7 para 8 anos. Eu não quero um Fusca. Você vai andar sozinha nesse Fusca. Eu Bruno. Ele tinha 7 anos, irmão. Ele já tinha pavor de Fusca. Eu falei, mas Bruno, é um carrinho que só não pode comprar. Não, Fusca não, mãe. Fusca não. Irmãos, Deus já tinha dado a visão para ele que não era Fusca. Ele tinha só 7 anos e já tinha visão de Deus. Fusca não. Mas se você tem um Fusca, cuida bem dele, porque Deus vai te dar outro. Outro Fusca não, outro carro. Ah? Deus vai te dar outro carro. Eu sei que tem muita gente dando glória a Deus pelo Fusca que tem, dá mesmo. Mas dá glória a Deus e sonha. Sonhe alto para que Deus te leve a lugares altos. Deus só vai levar você aonde você quiser ir. Se você quiser ficar aqui no chão, você vai ficar. Mas se você quer ir a lugares altos, Deus vai te levar. Porque nos lugares altos você não tem como ir sozinho. Você só pode ir com Deus. Irmãos, é só até aqui que o Senhor tem falado comigo. Procure os lugares altos. E Deus abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.
reclamar.